São 7h30 agora. Paulo Henrique Matos já está com a gente aqui. Paulo Henrique, bom dia, seja bem-vindo. Hoje você vai falar sobre a redução da maioridade penal. Bom dia, Adalberto. Bom dia, Mayra. Bom dia, Borges. E bom dia aos ouvintes da Rádio Universidade FM e, em especial, aos ouvintes do programa Rádio Universidade. Então, pessoal, semana retrasada, na verdade, nós tivemos a retomada de um tema que vira e mexe utilizado pela classe política como a solução para todos os problemas da segurança pública no Brasil. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou a admissibilidade da PEC que reduz a maioridade penal para 16 anos de idade. Foram 44 votos a favor e 18 contra. Para o senso comum, para uma parcela da sociedade, essa medida se apresenta como a grande solução de todos os problemas da segurança pública no país. Mas o meu papel aqui é olhar de forma técnica, e de forma técnica a situação é outra completamente diferente. E aí, para analisar de forma técnica, a gente precisa rapidamente recorrer a alguns números. De acordo com debates na própria Câmara dos Deputados, os atos infracionais cometidos por adolescentes, atos infracionais, para quem não sabe, são, de forma análoga, são os atos ilegais praticados por adolescentes. Por exemplo, o roubo seguido de morte é um crime previsto no Código Penal. Quando é praticado por adultos, quando é praticado por menores, é um ato infracional. Então, o número de atos infracionais, ou seja, de crimes praticados por adolescentes, representa uma fatia mínima da violência no país. Então, por outro lado, crimes graves como homicídios, como a participação de menores de 18 anos, é de apenas 0,5%. Ou seja, a gente está desenhando uma reforma na Constituição que é baseada em uma exceção estatística e não na realidade macro da segurança pública. E se a ideia é reduzir a violência, a matemática do sistema prisional acaba não batendo, porque hoje, no sistema socioeducativo, o índice de reincidência é de apenas 23%. Por outro lado, no sistema carcerário adulto, o índice de reincidência é de 40%. Logo, colocar jovens de 16 anos em presídios superlotados não vai frear o crime. Na verdade, vai funcionar como uma espécie de balcão de negócios e de recrutamento para as facções criminosas. Se a gente tira o verniz técnico dessa proposta, o que sobra é a velha fórmula carcomida de criminalização da adolescência pobre. E na condição de historiador, eu preciso lembrar que essa fórmula é antiga, desde os tempos da monarquia, que a infância e a juventude são insistentemente criminalizadas. Quando o Estado falha na educação, Mayra, Borges, Adalberto, na saúde e no urbanismo periférico, ele acaba escolhendo como inimigo público número 1 do país a juventude negra e periférica. No contexto brasileiro, a gente sabe
que o sistema carcerário funciona como uma zona de exclusão. Então, na hora que a gente empurra adolescentes para o sistema carcerário, o Estado abre mão do seu dever de recuperar e acaba assumindo uma política de descarte de corpos. E como eu já disse, essas pessoas que serão descartadas, elas têm cor, têm CEP, tudo isso muito bem definido. E, repito, são jovens negros e pobres. Então, nesse sentido, reduzir a maioridade penal vai funcionar muito mais como um filtro penal seletivo do que como uma política pública eficiente. Agora, a proposta ela vai seguir para uma comissão especial e depois vai para o plenário. Vale a pena nós acompanharmos e, acima de tudo, cobrar soluções inteligentes, mais uma vez insistindo, baseadas em evidência e não em populismo penal. Adalberto, Mayra Borges e ouvintes. É isso aí, Paulo. Uma coisa, um detalhe, fazendo uma pequena provocação a você, que devemos levar em consideração também nesse aspecto o que o governo dos Estados Unidos está implementando, né, de qualificar as pessoas, essas facções, né, que vão, com certeza, recrutar esses adolescentes, essas pessoas jovens dentro do sistema carcerário, né, para arregimentar, claro, aumentar o seu exército, né? Exército que está sendo agora classificado pelos Estados Unidos como terrorista. O que teremos em seguida, Paulo? Pois duas coisas aqui precisam ser pontuadas. Em primeiro lugar, todos os analistas entendem que essa classificação de facções criminosas como grupos terroristas é parte de um projeto dos Estados Unidos, projeto este que eles já colocaram em prática na Colômbia, já colocaram em prática no México, apresentou resultados ínfimos para estes países. Por outro lado, acabou permitindo aos Estados Unidos a intervenção direta em diversos assuntos, sobretudo no que diz respeito à economia. Por exemplo, os Estados Unidos hoje controlam importantes áreas agrícolas e extrativistas na Colômbia, sob a alegação de estar combatendo o narcotráfico, e encaminham-se para a mesma coisa no México em relação a petróleo e gás. Eu vejo, e a segunda coisa é que eu veria até com olhos mais empáticos se houvesse o aumento das penas para os adultos que recrutam crianças e adolescentes para o crime organizado. Seria, a meu ver, um agravante, porque, em geral, isso é público e notório, em muitas situações, essas crianças e adolescentes acabam assumindo crimes que não foram praticados por elas, para preservar a idoneidade do adulto criminoso, sabendo que o tempo de permanência no sistema socioeducativo dessas crianças será bem menor do que se elas fossem adultas. Quando elas saírem do sistema, há toda uma promessa das facções de que essas crianças e adolescentes irão galgar postos mais elevados na hierarquia do crime organizado, e essas coisas poderiam ser, de certa maneira, combatidas caso houvesse o aumento das penas para os recrutadores, para os cooptadores. Isso aí, Paulo, é isso aí, né? Com certeza
são coisas que a gente pode, né, se arrepender num futuro bem próximo, caso isso tudo aconteça. Acabamos de receber aqui Paulo Henrique Matos, especialista, pesquisador da área de segurança. Paulo, muito obrigado. A gente espera você na próxima quinta-feira com mais uma participação crítica sobre segurança pública aqui no Jornal Rádio Universidade. Um ótimo final de semana e até lá. Tenham todos e todas um bom dia e até semana que vem. Mara Nogueira, vamos